E as enfermidades, né, irmãos, estão aí. Muitas enfermidades, né, irmãos? Muita coisa. E, na verdade, né, irmãos, são setas, né, irmãos? Setas, dardos inflamados que vêm contra nós e nos atingem de uma forma ou de outra, porque o nosso corpo, irmãos, ele sente tudo o que acontece. Então, eu estava conversando com a irmã Verônica, né, antes do culto. Então, ela, por exemplo, tem diabetes, né, irmãos? Então, muitas coisas desencadeia, né, o aumento ali, a diabetes dela sobe lá no topo, às vezes por alguma coisa que acontece. Então, às vezes é emocional, às vezes... Então, assim também é pressão alta, é pressão baixa, que a gente tem, tudo isso, irmãos. Então, tem pessoas, por exemplo, que se vê sangue, desmaia, não é isso, irmãos? Passa mal e desmaia. Por quê? Porque viu sangue. Então, imagina a facilidade que os demônios têm, irmãos, de operar em nossas vidas, para nos afligir, para nos derrubar, e em tudo, a nossa fé, ela tem que ser aprovada, irmãos. Ela é provada para ser aprovada, não é, irmãos? Então, tem que ser aprovada. Nós temos que passar, enfrentar tudo isso. E quando se depara com uma enfermidade, irmão, só tem um caminho. É o enfrentamento. É o enfrentamento. Diante de uma enfermidade, o que a nossa carne quer, irmãos? Diante de uma enfermidade, a nossa carne quer repouso e não comer nada. E não beber nada. A nossa carne quer tudo ao contrário do enfrentamento, irmãos. A nossa carne não quer enfrentar a enfermidade. A nossa carne, ela quer se entregar à enfermidade. Jesus vem nos ensinando a andar por fé e não por vista. Se nós andarmos por vista, nós vamos se prostrar diante da enfermidade. Nós vamos ficar prostrado ali. Nós vamos deitar numa cama, não vamos sair dali. Nós não vamos nos alimentar de jeito nenhum, porque não dá vontade, não dá fome. Não é, irmãos? Não dá fome. Você tem que lutar contra a carne para poder comer alguma coisa. Você tem que lutar contra a carne para tomar um copo d'água, irmãos. Não é? Então, o cristão ele tem que andar, irmãos, com entendimento e partir para o enfrentamento. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Vamos abrir nossas Bíblias aqui em Tiago, irmãos, capítulo 2. Vamos falar aqui de obras, irmãos. De obras, mas não é obras da carne, não é obras da lei, nada disso, mas é obra de fé, irmãos. Tiago, capítulo 2, versículo 14, irmãos. Eu digo para os irmãos que, boa parte das enfermidades que nós passamos é por coisas que nós vemos. Irmãos, eu falo para os irmãos que as redes sociais tá acabando com o ser humano. Facebook, irmãos, Facebook, YouTube. E o Facebook e Instagram, irmãos, isso aí acaba com o ser humano. Por quê? Porque ele faz um discipulado, irmãos. Pode ter certeza disso. Ali quando você vê um vídeo ali, um vídeo curto ali, ou seja longo, o que quer que seja, você vê um vídeo ali está discipulando você. Está gerando em você ali muitas coisas. E isso aí desencadeia enfermidades, irmãos. Desencadeia. Para a sua pressão aumentar e ir lá para o topo, basta você escutar alguma coisa ali que você vai falar assim, é verdade, está acontecendo isso aí na minha vida. Quer um exemplo claro? Assim, ó, aquele vídeo assim, 5 sinais de que seu esposo não ama mais você. Primeiro sinal, ele vai fazer assim. Aí você, meu Deus, ele está fazendo isso. Segundo sinal, ele vai fazer assim. Aí pronto. Irmãos, isso aí leva a diabetes lá no topo ou não leva? Isso aí leva a pressão lá no topo ou não leva? Isso aí causa um desânimo na pessoa e a pessoa entra em parafuso ou não entra? Se ela não for espiritual, leva. 5 sinais de que sua esposa está te traindo. Irmãos, se você olhar, irmãos, aqueles sinais, a sua esposa faz aquilo, irmãos. Se você olhar os sinais, seu esposo faz aquilo. Mas ele não deixou de te amar, não. A sua esposa não está te traindo. Então, isso aí é uma desgraça na vida do ser humano. Porque ele vai passando o dedo ali, irmãos, e ele vai vendo aquelas coisas ali. E ali todo mundo entende o comportamento humano ali, irmãos. Todo mundo entende, e eles ensinam, e eles falam, e gera uma verdade em você. Aquilo se torna uma verdade para você. Então, temos que tomar cuidado com isso daí, irmãos. Porque muitas vezes estamos padecendo por conta dessas besteiras aí, né? Isso é só um exemplo, tá, irmãos? É só um exemplo. Aqui, ó, Tiago capítulo 2, versículo 14. Diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim também a fé, se não tiver as obras, é o que, irmãos? Mortas em si mesmo. Então, irmãos, a nossa fé, ela tem que ser aprovada, e as pessoas têm que ver fé em nós. Como que vai ver? Através das obras. Tem que ter obras de fé. Assim como ele cita o exemplo aqui da pessoa que está passando por uma necessidade. A pessoa está passando fome. Aí você simplesmente chega para ela e fala assim, vá em paz,
se farte de comer, e você não dá o alimento para ela, como que você resolve aquela questão, irmãos? A pessoa está nu, está passando frio. Eu estou morrendo de frio, eu estou com frio, está geando. Aí você fala para ela, vai em paz. Como vai em paz? Eu estou precisando de um cobertor, estou precisando de roupa. Vai em paz. De que adianta isso daí? A mesma coisa é a fé. Eu tenho fé, tá? Mas e as obras dessa fé? Como que é demonstrada essa fé? Eu tenho fé, mas aí eu deparo com uma dificuldade. Quando eu deparo com uma dificuldade, o que eu tenho que fazer, irmãos? Eu tenho que enfrentar a dificuldade. Eu tenho que enfrentar a dificuldade. Eu deparo com um obstáculo. Eu tenho que vencer o obstáculo. Eu tenho que seguir adiante. Quem olhar vai ver, tem fé. Ele tem fé, ele tem entendimento. Ele tem entendimento. Ele não é qualquer um. Ela não é qualquer uma. Então tem entendimento. Aí sim, aí o negócio vale, irmãos. Porque é pelas obras que se mostra a fé que você tem. Aí diz aqui, ó. Versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que há um só Deus? Vocês creem, irmãos? Eu creio. Aí diz aqui, ó, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, irmãos, crer que só há um Deus, ninguém melhor que os demônios para saber que só tem um Deus. Eles sabem. Eles também sabem, eles creem nisso. E a palavra fala que eles estremecem. Estremecem. Então, quer dizer, eles creem muito nisso. Eles sabem. E nós também cremos. Mas nós temos que ter algo a mais. Algo a mais. E os demônios, algo a mais. Que aqueles que dizem que têm fé. Nós temos que ter as obras de fé. E essas obras de fé, irmãos, essas obras de fé é o que faz com que a nossa fé ela seja aprovada. Senão se torna uma fé somente de lábios. É somente eu tenho fé em Jesus. Eu tenho fé na sua palavra. Eu creio na sua palavra. Eu creio que ele pode me ajudar. Eu creio que ele vai me ajudar. Só que na hora que você está passando por uma dificuldade, você se prostra diante da dificuldade. Como que você tem certeza que ele vai te ajudar e você está prostrado diante da dificuldade? Como que você crê que ele vai te ajudar, mas você está murmurando? Como que eu creio que ele vai resolver a minha situação e eu murmuro, e eu reclamo, e eu volto para trás, eu quero desistir, eu desanimo? Que fé que é essa, irmãos? Quais são as obras da fé? Nenhuma, não tem obra. É somente lábios. E no momento bom é muito fácil declarar, só tem um Deus, eu creio em Jesus, mas no momento difícil, aí é que eu tenho que me manter firme, aí que eu tenho que seguir adiante. O embate é grande, irmãos, é grande. Lutas grandes vão vir contra nós. Vão vir situações, o diabo ele vai lançar situações contra nós. E para quê, irmãos? A maior finalidade é a corrupção entrar em nossas vidas. Corrupção. A corrupção ela entra de várias maneiras, irmãos. De várias maneiras a corrupção ela pode entrar em nossas vidas. Então quer dizer que se entrar a corrupção na minha vida eu já estou morto. Não, não é isso. Mas você vai ser reprovado naquela situação. São situações que nós enfrentamos e se nós não tomarmos cuidado, ficamos reprovados diante daquela situação. É um passo para trás. Então, quanto mais nós vencemos, mais a nossa fé é provada e aprovada. E isso é importante para nós, irmãos. Aí diz aqui, ó, versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Aí ele vem citando aqui homens, mulheres lá do Antigo Testamento que fizeram alguma obra ali que ficou provado ali diante de todos ali que a pessoa creu. A pessoa creu. Somente isso, irmãos. Essa fé aqui não é para salvação. Essas pessoas não tinham fé para salvação. Mas foi dito algo a elas, e elas creram e fizeram uma obra ali, que é prova que elas creram mesmo. Abraão, por exemplo, ofereceu seu filho Isaque lá, para ser morto lá, foi uma obra que ele fez, e ali é o pai da fé. Para muitos aí, glória a Jesus. Mas não estava salvo. A fé que ele tinha não era para salvação. Tanto essa mulher também aqui, a prostituta e outras pessoas, e vai citar pessoas do Antigo Testamento que tiveram obras ali, que ficaram provado que elas creram naquilo que foi dito a elas. Ou naquilo que aquela situação que elas depararam. E assim também vai ser, irmãos, em nossas vidas. Então, quando eu falo, tomem cuidado com as redes sociais, irmãos, por quê? Porque a palavra, irmãos, nós cremos na palavra da verdade. A palavra fala em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele vai dizer que ninguém conhece o homem, senão o espírito do homem que nele está. Irmãos, ninguém conhece o homem, senão o espírito do homem que nele está. Mulher nenhuma é igual a outra, homem nenhum é igual ao outro. Não é, irmãos. Não adianta você ver um vídeo lá e se encaixar ali e falar assim, eu tenho que ser dessa forma, porque é isso que ele faz. As redes sociais hoje faz isso. A internet faz isso. Ela gera pessoas ali de acordo com o ensinamento do mundo. E é bem assim, irmãos. Um exemplo claro, ó. Um exemplo claro. Se o homem desagradar a mulher durante o dia e à noite ele procurar ela está fechada para ele. É um ensinamento. E as mulheres tomam para si isso daí. Então se o homem falar qualquer coisa que chateie ela durante o dia, se à noite ele procurar ela não quer saber dele. Por quê? Porque foi dito isso lá.
E uma mulher não é igual a outra. Agora eu falo para os irmãos, um homem que é colocado para ser cabeça da esposa, ele está ali para encaminhar ela no caminho certo. Durante o dia, ou durante a semana, ou durante o mês. Ele não vai chatear ela de alguma forma, irmãos? Não vai contrariar ela de alguma forma? Então, se hoje ele passar um ensinamento para ela, falar assim, ó, amor, isso aqui, ó, não está certo o que você fez aqui, ó, sem chance, isso aqui não vai dar certo. Aí à noite ele não pode procurar porque ele chateou ela. E ela se justifica nisso. E isso vai acontecer, irmãos. E sempre vai ser assim. São exemplos, né? Exemplos. Ah, o homem, ele deixou de cumprir o papel dele de provedor porque a mulher estragou ele. E aí pronto, os homens deixar de ser mesmo. Que mulher que pode estragar um homem, irmãos? Fala pra mim. Que mulher que pode estragar? Que mulher que tem capacidade de estragar um homem? Se o homem é feito para ser o provedor, se ele é feito para ser o cabeça, que mulher que pode estragar ele? Nenhuma. Só se ele se deixar ser estragado. Então os homens que andam desordenados aí, que não são homem, é porque deixar de ser porque não são mesmo. Não tem que jogar a culpa na mulher. Mas tem um ali que põe um vídeo ali e o outro coloca a mesma coisa, são vários. E todos falam a mesma coisa, segue nesse ritmo aí, ó, nesse ensinamento, e as pessoas vão e se encaixam ali, irmãos. Se encaixam ali. Aí o homem se justifica, culpa da minha mulher, ó. Ela quer fazer tudo, não deixa eu fazer nada, ela quer tomar a rédea da situação, por isso que eu não faço nada, eu não faço mesmo. Deixa de fazer, e deixa a mulher tomar conta de tudo, e vai que vai. Vai que vai. E aí, irmãos, para o cristão essas coisas não convêm. O cristão não convém. O cristão ele tem que seguir aquilo que Jesus ensinou, aquilo que a palavra ensina. E nessa mesma passagem de Coríntios vai falar que o homem espiritual, ele discerne bem tudo e de ninguém é discernido. E aí, ó, diz aqui, um pouquinho mais à frente, atrás aí, irmãos, Tiago mesmo, capítulo 1. O versículo 2, irmãos. Diz assim, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê, irmãos? Paciência. Então a prova da nossa fé, a prova, quando ela for provada ali, irmãos, quando nós passarmos pela prova, tem que produzir o quê em nós? Paciência. E se nós não formos espirituais, se a nossa fé for somente de lábios, vai produzir o quê? Vai produzir desistência, vai produzir fracasso, vai produzir qualquer coisa, irmãos. Menos a paciência, que no caso é perseverança. Então, quando a nossa fé ela passa pela prova e ela é aprovada, vai gerar em nós perseverança, irmãos. Diante de uma prova, você faz o quê? Persevera. Diante de uma dificuldade, você persevera. Quanto mais dificuldade você passar, mais você vai perseverar. Quanto mais você perseverar, mais você vai crescer. Isso tem que acontecer, irmãos. Da mesma forma que uma criança, para ela andar, ela tem que cair várias vezes. Não adianta você segurar ela o tempo todo e não deixar ela andar, de medo dela cair. Porque se ela cair, ela vai se machucar e ela não vai aprender a andar nunca. Então você deixa ela livre ali, ó, ainda que ela caia, você sabe que vai ser pro bem dela, e ela vai aprender a andar. Você acha que Jesus, com tudo que ele venceu, que ele suportou, ele querendo gerar homens e mulheres segundo a sua palavra, ele vai poupar a gente de tudo, irmãos? Pelo contrário, ele vai deixar a gente passar pela situação. Ele vai deixar a gente ir pro enfrentamento. Ele vai deixar a gente crescer, irmãos. Irmãos, tem homens e mulheres no mundo aí que precisam ser resgatados. Homens e mulheres estão atolados no pecado, na prostituição, nos vícios, estão atolados nos adultérios. As mulheres estão atoladas também em muitos pecados aí no mundo, precisam ser resgatados, precisam de homens e mulheres fortes, homens e mulheres firmes. Para quê, irmãos? Para que tenham provas de fé. Que quando deparar com essa pessoa olha e fala assim, meu Deus, eu preciso ser assim. Eu preciso seguir por esse caminho. Eu preciso servir esse Deus que essa pessoa está pregando. E aí, ó, mas aí muitos preferem, né? Pare de sofrer, sirva Jesus e para de sofrer. Ué. Irmãos, cada um se engana como quer. Cada um se engana como quer. É a mesma coisa que você tem um pai que trabalha todos os dias, de domingo a domingo, serviço bruto ali, e você achar que você é filho dele e você vai ficar a vida inteira numa boa sem fazer nada e ele vai aprovar isso aí, ele vai gostar disso daí. Vai, irmãos? Não, irmãos. Se o pai é batalhador, ele trabalha todos os dias, ele rala ali, o mínimo que ele quer é que o filho dele siga pro mesmo caminho, né? Agora imagine um Deus que foi para a cruz, pagou o preço pelas transgressões, e o preço que ele pagou não é para nos livrar do pecado, não é para nos livrar da morte, não, é para nós podermos vencer. É oportunidade, irmãos, ele deu oportunidade, ele não livrou não. Quando a palavra fala livrou, é porque ele deu oportunidade. Ele nos deu a oportunidade de lutar contra o pecado, nos deu a oportunidade de lutar contra a morte, nos deu a oportunidade de lutar contra o nosso eu. É a oportunidade que nós temos. E essa oportunidade que o mundo precisa. Só que aí, irmãos, para isso é necessário força, né? Empregar força. Versículo 4, ó. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita,
para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Essa é a nossa meta, né, irmãos? E aí vem dizendo no versículo 5 aqui, ó. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, quando eu peço alguma coisa, aqui vem dizendo, porque, irmãos, para eu vencer as tentações, para eu vencer as lutas, eu preciso de sabedoria. E essa sabedoria, ela vem do alto. Eu preciso pedir essa sabedoria. Só que eu tenho que pedir com fé, não duvidando. Os irmãos já pediram alguma coisa duvidando, irmãos? Eu já pedi alguma coisa duvidando. Sabe quando você pede alguma coisa, mas você fala assim, mas no fundo, você sabe que aquilo, você acha que aquilo é impossível, você acha que aquilo não vai acontecer, mas você pede, não é, irmãos? E a palavra fala que está errado isso daí. Então, irmãos, aquele que semeia, ele semeia com esperança. Aquele que pede, ele tem que pedir com confiança, crendo. Então, quando você pede crendo que vai acontecer. Crendo, irmãos, tem que crer, não tem jeito. Não tem jeito. E aí diz aqui, ó, versículo 6, ó, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense o tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Olha, então quer dizer, se você pedir e não crer, se você pedir duvidando, irmãos, você é inconstante e você não vai receber coisa nenhuma. Eu não vou receber coisa alguma se eu pedir dessa forma. E aí diz aqui, ó, versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido. Aonde, irmãos? Na sua exaltação. Por que na sua exaltação? E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 10. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Irmãos, esse rico aqui não é aquele rico que tem muito dinheiro. Esse rico aqui é aquele que se sente, eu não preciso de nada, eu estou bem, de nada eu tenho falta. É o que está lá em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 17 em diante ali, vai estar dizendo isso daí. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E aí o Espírito Santo fala assim, ele não vê que ele é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, vestes brancas para que te vistas, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Aí lá diz, eu corrijo todos que amam, né? Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Então, irmãos, aquele que se coloca diante de Deus, ele vai ser exaltado por Deus. Então, nós temos que se gloriar nisso. É na exaltação que vem de Deus. E aquele que se sente o Todo-Poderoso, que não tem necessidade de Deus, que não se achega a Deus, ele vai ser abatido. Porque ele vai passar como tudo nesse mundo passa. Até mesmo as tribulações passam, irmãos. Passam. Então, aproveita a tribulação que você está passando. Dê glória a Deus pela tribulação, porque ela vai passar. Ela vai passar, irmãos. Imagine a pior situação que você possa imaginar. Se vier a acontecer, vai passar. E se você não aproveitar aquele momento para crescer, se você não aproveitar aquele momento para a sua fé ser aprovada, aquilo vai passar e você vai perder. Vai perder. E aí você fala assim, ainda bem que passou. Passou. E a chance que eu tinha também de crescer espiritualmente passou também. Passou, irmãos. Irmãos, outra coisa que abate o ser humano é o prejuízo. O prejuízo abate, irmãos. Quando a pessoa, ela se depara com o dano. Irmãos, isso aí para bater o ser humano, e eu falo o cristão, né? Porque o que interessa para nós é o cristão. A gente está falando aqui para o cristão. O que abate o cristão é o dano. Ah, eu perdi isso. Ah, eu perdi. Irmãos, perdeu o quê? Perdeu o quê? Nós não perdemos o que não é nosso, irmãos. Pensem nisso, nada que é nosso, nós não perdemos nada. O que nós temos de precioso é do alto, e aquilo lá está garantido. Ah, eu perdi isso. Não perdeu não era seu, você estava só usufruindo daquilo, passou. Glória a Jesus. Se você se esforçar, talvez você recupere. E se você quiser também, porque se não quisesse, aquilo lá passou e glória a Jesus. Irmãos, temos que seguir adiante. Outra coisa que abate o cristão é o desprezo. O desprezo, irmãos, o desprezo. Irmãos, alguém aqui se sente desprezado por Jesus? A palavra nos dá certeza que Jesus não nos desampara. Irmãos, qualquer ser humano pode te desamparar, qualquer ser humano pode te desprezar, qualquer um pode. Por quê? Porque a única estrutura que a pessoa tem é Jesus. É a palavra, é a única estrutura que serve. É a única estrutura, irmãos, que vai manter a pessoa no caminho certo. E ainda que ela erre em algum momento, ela vai se arrepender, ela vai recobrar o juízo e ela vai seguir após Jesus. A única família que pode ajudar o cristão
é a família de Cristo que pode orientar corretamente, porque qualquer um de nós, ainda que nós erremos em alguma coisa, na hora de orientar alguém, a gente orienta certo. Sim ou não, irmãos? É verdade. Você pode não suportar uma situação, mas se o irmão estiver passando por aquela situação, você vai falar o que Jesus ensina. Por quê? Porque o seu entendimento vai ser usado naquele momento. E você vai falar o que é certo. Na hora de você fazer, se você não tomar cuidado, você faz errado. Mas isso não quer dizer que o ensinamento que você passou está errado. Então a família de Deus orienta corretamente. Então, irmãos, a família segundo o mundo, ela pode se acabar. Ela pode se acabar a qualquer momento. É muito inconstante, irmãos. É muito imprevisível. É muito imprevisível as coisas desse mundo. A pessoa, ela ama hoje, para ela desgostar é muito rápido. A pessoa, ela está se esforçando por algo, para ela perder ali o desejo é rápido. O seu emprego está tudo muito bom, tudo muito bem. Para ter uma mudança lá, de um dia para o outro, é muito rápido. Então, a segurança que nós temos é Jesus. A segurança que nós temos é o entendimento que Ele nos deu, irmãos. E Ele nos orienta, Ele nos ensina em tudo. Então nós temos que dar graças todos os dias por isso, irmãos. Todos os dias. E aí diz aqui, ó. Versículo 12, irmãos. Versículo 12, ó. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, quando vier uma tentação sobre nós, irmãos, nós nunca podemos dizer, isso aí foi Deus, é Deus que está me provando. É Deus que está testando a minha fé. Não, irmãos, não. O nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele não é tentado pelo mal, o mal não consegue tentar Ele, e Ele a ninguém tenta. Mas a tentação, ela vem sobre nossas vidas, por quê, irmãos? Porque nós estamos numa carne, nós temos desejos, nós temos vontades próprias, nós temos um monte de sentimentos que tem que ser mortificado todos os dias. Todos os dias. Sentimentos que nós nem conhecemos, tá dentro lá, escondidinho lá num canto lá, ó. Um canto separado para esse sentimento aí, que uma hora ele pode querer brotar ali. E você vai ter que estar preparado para mortificar aquilo ali, para destruir, para aniquilar aquilo ali pelo poder de Deus, irmãos. Porque se você não aniquilar, aquilo vai se tornar uma tentação na sua vida, aquilo ali vai se tornar um pecado na sua vida, vai se concretizar e por fim vai gerar o quê, irmãos? É o que vai dizer aqui, a morte. Versículo 13, ó. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias vontades, próprias concupiscências, ó. Depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o quê, irmãos? O pecado. Então o pecado nasce. Quando você tem uma vontade, e essa vontade é concretizada ali, o pecado, ele nasce. E aí, irmãos, aí diz aqui, ó, depois havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Gera morte. Então, irmãos, eu quero dizer então que eu pequei agora, eu estou morto. Não é isso não, irmãos. Não é isso não, você não pecou, você não está morto. A palavra fala que o pecado, ele gera morte. Gera morte. Da mesma forma que essa palavra, ela gera vida em nós, o pecado ele vai gerando morte em nós. Então você erra agora, você erra depois, e você erra depois, e não se acerta, aquilo vai gerando morte em você. Então um pecadinho aqui, um pecadinho ali, um pecadinho acolá, um pecadão ali, vai gerando morte. Em que velocidade isso acontece, irmãos? Em que velocidade? Não sei. Isso vai de cada um. O câncer, ele não se manifesta em todos da mesma forma, na mesma velocidade. Uns têm um câncer e dura 1 mês, outros têm um câncer e dura 1 ano, outros dura 2 anos, uns passam por quimioterapia, radioterapia e tudo mais lá, e vai que vai, e vence o câncer, olha que coisa, não é? É. O pecado é da mesma forma, o pecado é um câncer. O pecado é um câncer. Então, se alguém tiver com câncer, essa pessoa fica preocupada, não fica, irmãos? Nós temos que nos preocupar muito com o pecado. Então, o pecado, ele vem, irmãos, não é da parte de Deus, da mesma forma que a enfermidade não é da parte de Deus. Mas, nós temos que enfrentar isso daí. Jesus nos chama para o enfrentamento. Jesus nos alista para a guerra. E nessa guerra é tudo isso que vai vir contra nós, irmãos. Vai vir contra nós afronta. Temos que vencer a afronta. Vai vir contra nós maldições que vão lançar contra nossas vidas. Nós temos que enfrentar isso aí. Ou os irmãos acham que ninguém lança maldição contra a vida dos irmãos? As pessoas lançam maldição contra as suas vidas. E principalmente aquelas pessoas que se mostram te amar. Aquelas pessoas que se mostram gostar de você. Isso aí para o mundo, irmãos, é muito natural. É muito natural. As pessoas, elas fazem o mal para o bem. Os irmãos já viram isso? É para o bem.
As pessoas, por exemplo, você está lá com a sua família, seu marido, seus filhos, mas se tiver uma pessoa que não gosta do seu marido, não quer ver você com ele, ela vai torcer para ele largar de você, para você estar livre dele. Só que você quer estar com ele. Olha que coisa. Você quer estar com ele, mas a pessoa não quer que você esteja. Irmãos, e assim é entre mãe e filho, assim é, irmãos, é muito disso. Tem mães aí que lançam maldição contra os filhos desde cedo, e sem ter noção do que está fazendo. Sem ter noção. E lança maldição mesmo, e vai que vai, irmãos. E vai que vai. E aí a pessoa sem entendimento, ela toma posse daquilo, irmãos. Ela toma posse daquilo e está debaixo de maldição, e vai que vai. Não precisa nem ir no terreiro de macumba para fazer macumba para ninguém, não. As pessoas fazem isso naturalmente, muito facilmente. Elas fazem isso. Aí versículo... Vamos ver onde eu estou aqui. Aí versículo 16, ó. 16. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Vem da onde, irmãos? Do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, enquanto o maligno, ele quer gerar morte em nossas vidas, Jesus, ele quer gerar vida em cada um de nós. E ele promete a cada um de nós, irmãos, vida com abundância. Então aqui, irmãos, essa passagem aqui é muito reveladora. Porque aqui, Tiago vem dizendo que Deus, ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Você vai lá no Antigo Testamento e você vê um Senhor sendo tentado pelo mal e tentando as pessoas. Aqui vem dizendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Não varia o comportamento dele. Aí você vai no Antigo Testamento e você vê um Senhor lá com comportamento vários, variando o comportamento dele. Uma hora tem um comportamento, outra hora tem outro comportamento. Então Tiago, ele vem revelando muitas coisas aqui. Então, irmãos, a palavra, ela é reveladora. Jesus, ele é puro, é verdadeiro. Jesus é honesto, irmãos. A sua palavra é honesta. E ela espera de cada um de nós, né, irmãos? Cada um de nós, que nós sigamos, né, com sinceridade, após ele, a cada dia, irmãos, cada dia. Vamos lá em 1 Pedro, irmãos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Irmãos, a gente fala de corrupção. O maligno, ele quer que cada um de nós, irmãos, parta para a corrupção. Procura entender na sua vida todas as coisas que acontecem e coloca você em situação difícil em relação à corrupção. Irmãos, são muitas coisas que coloca o cristão numa situação difícil. Ele tem que tomar posição ali, e a posição muitas vezes é difícil, irmãos, é difícil. Imagine você precisando de dinheiro, você precisando das coisas, e aí para você conseguir, por exemplo, um benefício, a justiça do mundo, ela te obriga a mentir para você conseguir um benefício. É um exemplo, tá, irmãos, que muito acontece. Isso eu vejo demais na vida de muitos. Então, para você conseguir um benefício, você é obrigado a mentir. Então, muitas vezes você é casada, e você é obrigado a mentir, que é separada do marido para conseguir um benefício. E aquele benefício, ele vai te ajudar demais. Aquele benefício, ele vai resolver a sua situação naquele momento ali. É bom para você. E aí você vai ter que tomar uma posição ali. E aí? Eu vou mentir? Eu vou mentir que eu sou separado? Eu vou mentir que eu não tenho condições? Eu vou mentir que eu levo uma vida miserável para poder adquirir aquele benefício? É uma opção. Se você for lá e mentir, está morto? Não, mas você foi reprovado naquele momento ali. Naquela situação você foi reprovado, irmãos. Reprovada. A corrupção entrou ali. Naquele momento você foi reprovado. A sua fé, ela foi reprovada ali. E você vai ter que seguir adiante com aquele peso ali. Aquilo é um peso. Aquilo ali, irmãos, não passou. Aquilo não passou. Enquanto você não resolver aquela situação, aquilo é um peso. E você vai carregar. Então, e se você não tomar cuidado, você encara aquilo como algo natural, algo normal. E assim vai, irmãos. Assim vai. Porque o mundo, irmãos, é corrupto. Se você olhar, é uma injustiça. É uma injustiça o que o Estado faz com você. É uma injustiça o que as empresas fazem com vocês, comigo. É injusto. Só que a injustiça deles não pode trazer corrupção para a minha vida. Essa que é a questão, irmãos. Nós estamos em outro caminho. Nós estamos em outra direção. Nós estamos contra o curso do mundo. Estamos na contramão. Então, na contramão, irmãos, na contramão você vai deparar com carreta, você vai deparar com um monte de coisa, você vai ter que enfrentar tudo isso. E nós temos que enfrentar. Aí o versículo 1 aqui, ó. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do quê, irmãos? Irmãos, quando fala armai-vos, isso tem que ser uma arma para mim. É uma arma. Isso aqui, irmãos, é um benefício que a palavra me dá.
É uma arma, é uma segurança, é uma segurança. Eu tenho esse benefício, eu tenho essa segurança por quê? Porque Jesus, ele venceu o pecado. Se ele venceu o pecado, ele cessou o pecado da minha vida. Agora cabe a mim enfrentar o pecado. Eu tenho condições porque ele me deu condições. Eu tenho condições porque eu tenho fé no seu nome, eu tenho fé na sua palavra. Eu tenho condições por quê? Porque ele falou que se ele venceu, eu também posso vencer. Ele falou, através da sua palavra, que ele foi obediente ao Pai e o Pai derramou graça sobre ele. E se eu for obediente a ele, também vai derramar. Então, irmãos, não tem para onde correr. O cristão, ele tem que se armar com isso. Quando vier uma situação, ele está armado. Ele fala, não, pera lá, Jesus cessou do pecado, eu vou cair no pecado? Eu não posso cair no pecado, eu tenho que seguir adiante. E se eu cair, eu tenho que me levantar. Eu tenho que me levantar, irmãos. Aí diz aqui, ó, versículo 2, ó, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as vontades dos homens, as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de quem, irmãos? Deus. Então, irmãos, a vontade dos homens, como que os homens manifestam a vontade deles, irmãos? É como eu comecei dizendo, irmãos, as redes sociais aí é um meio que se tem de passar, irmãos, a vontade dos homens. E aí diz aqui, irmãos, ó, versículo 3, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio, vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá o quê, irmãos? Então, irmãos, quer dizer que existe uma multidão de pecados sobre nossas vidas. Irmãos, a caridade, ela cobre a multidão de pecados. Imagine quando Jesus vier. Imagine se os seus pecados, todos os pecados que você transgrediu aí, ó, durante toda a sua carreira cristã, se passasse num telão lá, todos os pecados que você cometeu, todos, desde os mais pequenininhos, aqueles que você nem sabia que tinha pecado. Olha que coisa. Algo que você fez que você nem sabia, tudo manifesto lá. É isso daí, irmãos. É isso daí que a caridade, ela cobre. Por quê, irmãos? Porque a caridade, o amor, ele é maior que todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele fala da caridade lá em Coríntios 13, ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, desse toda a minha riqueza para os pobres, ainda que eu profetizasse, ainda que eu curasse, ainda que... Irmãos, não importa. Tudo que nós fazemos é uma parte que nós fazemos. Nós fazemos em parte. O irmão, ele louva ali. Ele é perfeito naquilo que ele faz e aquilo lá é tudo. Não é, irmãos. É uma partezinha ali, é uma partezinha. Aquilo ali vai acabar. O louvor vai acabar. A ministração da palavra, ela vai acabar, irmãos. Hoje, a pessoa ministra a palavra. Quando Jesus vier, isso aqui já não tem mais. Não vai precisar mais ministrar a palavra. Tem o dom de cura. Tudo bem, vai passar isso daí. Mas a caridade, ela não passa. Então, aquele que ama de verdade, aquele que se dedica, irmãos, cobre a multidão de pecados. E nós precisamos, irmãos, ter todas essas coisas cobertas, irmãos. Nós erramos demais. Erramos em coisas que nós nem percebemos. Coisas que pra gente é muito normal e, na verdade, diante da palavra não é normal. Não é certo, irmãos. Muitas coisas nós pensamos, muitas coisas nós praticamos que é errado. Quantas vezes nós desagradamos pessoas que não é para desagradar? Quantas vezes nós chateamos pessoas que não é para chatear? Quantas vezes nós falamos o que não é para ser falado, irmãos? E quantas vezes nós deixamos de falar aquilo que tem que ser dito? Muitas vezes. Tudo isso é pecado, irmãos. Tudo isso é pecado. E nós temos que lutar. Temos que lutar, não tem jeito. E aí diz aqui, ó. Versículo 9, ó. Sendo hospitaleiros. Isso é muito difícil, irmãos. Hospitaleiro. Irmãos, ser hospitaleiro não é fácil. É um dom. Esse dom aqui, irmãos, a pessoa que tem esse dom vai sofrer demais. Vai sofrer demais. Ser hospitaleiro, irmãos. Ele vem dizendo aqui, ó. Sendo hospitaleiros uns para com os outros. Sem o quê, irmãos? Por quê? Porque a hospitalidade, se a pessoa, ela praticar a hospitalidade, ela não tomar cuidado, ela vai murmurar. Por quê, irmãos? Porque ela vai ser contrariada. Muitas vezes, ela vai ser... ela não vai ser valorizada por aquilo que ela faz. E está tudo certo. Por quê? Porque nós não temos que ser valorizado pelos homens. Temos que ser valorizado por Deus. Então a pessoa não tem que se afligir com isso. Mas se ela não tomar cuidado, ela começa a murmurar. Porque ela vai receber afronta pelo bem que ela faz. Irmãos, praticar hospitalidade é... Imagina você. Imagina você, é um exemplo, tá, irmãos? Você abre as portas da sua casa. Você abre a porta da sua casa. Você é hospitaleira.
você abre a porta da sua casa. E a qualquer momento vai chegar alguém na sua casa e vai entrar na sua casa. E vai deparar com o que estiver lá, irmãos. Isso é fácil ou é difícil, irmãos? A pessoa tem que ser irrepreensível ou não tem? Porque se a pessoa não for irrepreensível, ela fica exposta. Fica exposta, irmãos. Imagina eu, por exemplo, eu tenho acesso à casa de todos os irmãos e irmãs. Todos têm o dom de hospitalidade, todos são hospitaleiros. Eu chego na casa de uma irmã, vou agora na casa da irmã, não vou nem avisar, porque ela é hospitaleira, ela tem um dom. Eu não tenho que avisar, eu vou lá. Ela é hospitaleira, isso é ser hospitaleira, irmãos. A qualquer momento que eu chegar lá, ela vai me receber, ele vai me receber, vai me acolher e vai me dar um alimento. Isso é certo, irmãos. Aquela casa sempre vai ter um alimento, aquela casa sempre vai ter uma pessoa dedicada ali, aquela casa vai estar de porta aberta a qualquer momento. A hora que você chegar lá, vai estar lá. E a hora que você entrar, você vai deparar com o que a pessoa vive. Então vai chegar, vou lá na casa da irmã fulana de tal, vou lá. Chego lá, tá tendo um baile funk lá. O povo se juntou ali, tá com umas músicas escandalosas ali, o negócio tá... E aí eu chego, meu Deus, o que é isso? Eu tô achando que o irmão, eu tô achando que a irmã tá andando em espírito, tá na carne aí, tá... Não é, irmãos? Não é isso? Pronto, aí eu pego, me escandalizo. Aí a pessoa murmura. Recebi na minha casa, foi lá, saiu falando. Irmãos, não adianta. A pessoa que se põe a ser hospitaleira, ela tem que estar pronta para isso, preparado para isso. Preparado para isso. Eu, por exemplo, um dia o irmão Denis, o comprador Denis foi em casa, aí ele chegou lá, aí estamos lá no salão lá, aí ele olhou no varal lá, era uma toalha, irmãos, era uma roupa? Era uma roupa, né? Era uma camiseta lá. O que estava dizendo lá, irmão, em inglês? Era dos anjos, né? Dos anjos, tá lá. E aí, irmãos, eu não entendo nada de inglês. Era uma roupa da Neia, que ela ganhou, não sei de quem lá. E tava lá no varal. Aí, ele me passou ensinamento ali. Não é, irmãos? Então, irmãos, ele entrou na minha casa e ele viu ali, me falou, viu lá, tá falando dos anjos lá, ó. Tipo, eu amo os anjos, eu sirvo o anjo, eu quero um anjo aqui do meu lado. É assim, tipo assim, irmãos. É, desse jeito. E, irmãos, é assim. Então, irmãos, aquele que pratica hospitalidade, tome cuidado para não murmurar. Está dizendo a palavra aqui, ó. Sendo versículo 9, não, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aí o versículo 12 vem nos dizendo, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Para quê, irmãos? Para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Irmãos, quando fala ardente prova, é uma prova grande. É uma prova grande que vai vir contra nós. E é como se coisa estranha nos acontecesse. Então isso acontece constantemente. E aí vem dizendo assim, versículo 13. Diante de tudo isso, né, irmãos? Mas alegrai-vos no fato de seres participante das aflições de quem, irmãos? Irmãos, essas ardente prova que vem contra nós, como se coisa estranha acontecesse, isso aconteceu com Jesus. Então veio também a ardente prova sobre ele. E ele venceu e nos deu essa possibilidade aí, irmãos. Então, estamos aí para isso. Se ele passou pelas provações, se ele passou por essas aflições, nós também vamos passar. Temos que nos alegrar, mas alegrai-vos o fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócio o quê, irmãos? Alheio, negócio dos outros, irmãos. Irmãos, isso aqui se vê demais. Se vê demais o cristão se metendo em questão que não é dele, irmãos. Em situação que não tem nada a ver com ele. Não, o problema não é dele. A questão não é com ele. Ele não tem que se meter ali, irmãos. Aí se mete. Aí vem o padecimento. Quando o padecimento vem, aí a pessoa faz o quê? A pessoa murmura. Estou padecendo porque eu sou cristão, porque se eu não fosse cristão eu faria de outra forma. Não, está padecendo porque se intrometeu no negócio que não era para se intrometer. Era para ter ficado quieto, era para ter saído fora, era para fugir da aparência do mal e foi lá se juntar com o mal lá para falar que não era para falar. Vai padecer, justamente, vai tropeçar, se não tomar cuidado, vai pecar, irmãos. Vai pecar, vai cair. É assim, né? É desse jeito. Aí versículo 14, ó. Se pelo nome de Cristo, versículo 16, ó. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo em que comece o julgamento
Começa por onde, irmãos? Pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, quer dizer, nós somos a casa de Deus, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Irmãos, padecer como cristão é muito bom. Só que muitas vezes o cristão, ele não quer padecer como cristão, mas ele se intromete num negócio alheio e padece por um negócio que não era para padecer, irmãos. Então enfrenta uma batalha que não era para enfrentar e deixa de enfrentar uma batalha que é para enfrentar. Essa é a questão. E aí, quando fala para nós, que o julgamento começa por nós, como que começa por nós o julgamento? É bem a palavra nos julgando, é a palavra nos instruindo, é a palavra nos ensinando, é a palavra dizendo, olha, você está errado, desse jeito não vai, é de outra forma. Muda a trajetória, se arrepende. Olha, isso aí vai gerar morte em você. Irmãos, é a palavra falando, é os louvores falando, é o Espírito Santo falando com você, julgando a situação ali todo momento, ele te ensinando, te instruindo. Então, constantemente nós somos julgados. Essa palavra, ela nos mostra o caminho a seguir. E se nós não passarmos por esse julgamento, nós vamos ser condenados junto com o mundo. Então, esse julgamento para nós é muito bom, irmãos. Muitos cristãos falam assim, ninguém tem direito de me julgar, não. Ora, não tem não, irmãos. Isso aí, irmãos, é a maior insensatez que existe, sabia? Porque quando as pessoas estão te julgando, certo ou errado, você, com entendimento, está tendo oportunidade de refletir a sua vida. Quando as pessoas deixarem de falar o que elas veem em você, aí que o problema começa. Porque aí você não enxerga, as pessoas não falam, e aí como é que você vai se acertar? Então, se as pessoas estão julgando uma situação, elas estão falando aquilo que elas veem, muito bem. Se ela estiver correta, você vai se acertar e você vai mudar a sua vida. Se ela estiver errada, aí é ela e Deus, irmãos. É ela e Deus. Se ela estiver pecando, te acusando injustamente, se ela estiver pecando, falando mal de você, se ela estiver pecando, vendo coisa que não existe, o problema é dela. Mas se ela estiver correta, que mal tem nisso? Porque, da mesma forma que a palavra nos julga, nós também julgamos as situações em todo momento, irmãos. Se eu ver um irmão cometendo uma atitude errada, eu vou julgar. Eu vou falar, aquilo está errado. Isso é um julgamento ou não é, irmãos? É um julgamento. É para condenação? Lógico que não. Esse julgamento é para alertar o irmão. Olha, irmã, essa roupa que você está usando aí, está mostrando as suas partes. Isso aqui vai falar as irmãs, tá, irmão? Jamais vou falar isso para uma irmã, Mas uma irmã olha para outra e fala assim, essa roupa que você está usando está mostrando as suas partes. Isso não convém. Isso é um julgamento ou não é, irmãos? É um julgamento. Está condenando a irmã? Não, está alertando ela. Ela vai lá e joga aquilo no lixo, joga no mato. Joga no mato, taca fogo, irmãos. E pronto, e troca. E troca, acabou, irmãos. E segue adiante. Olha, isso que você falou não está certo, irmão. Porque, causa isso, aquilo outro. É um julgamento, irmãos. E não é para condenar. É um julgamento para quê? É a mesma coisa da palavra. Ela vem nos julgando. A palavra vem apontando para nós nossos erros. Ela vem mostrando a nossa caminhada como está. A caminhada não está certa. Vai mudar a caminhada, irmãos. Vai seguir após Jesus, direitinho. Aí vem dizendo aqui, versículo 18, E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Porque também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomende-se a sua alma ao fiel Criador. Fazendo o quê, irmãos? Fazendo o bem. Irmãos, vamos finalizar lá em Romanos capítulo 5. E por que a nossa fé, irmãos? Por que a nossa fé ela tem que ser aprovada? É como diz aqui, Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fé é o que nos justifica. Irmãos, nós precisamos ser justificados. Aquele que é justificado não tem acusação contra ele. É como falar em Romanos capítulo 8, no versículo 31 em diante ali. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Mas aqui está dizendo que é a fé. Por que é Deus que justifica? Por que é a fé que justifica? Porque a minha fé está em Deus. Então a minha fé me justifica, irmãos. Então, eu sou justificado pela fé, eu tenho paz com Deus. E aí diz aqui, versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança do que, irmãos? Da glória de Deus. Qual que é a nossa esperança? Que Jesus vai vir. Eu sei que tudo nessa vida, irmãos, vai passar. Eu sei que Jesus vai vir buscar a igreja. Eu tenho certeza disso. Essa certeza que eu tenho faz com que eu vença as lutas. Faz com que eu parta para o enfrentamento, irmãos. Ninguém vai para o enfrentamento sem ter certeza que vai vencer, irmão. Sem ter certeza que tem algo bom lá na frente. Você só vai para o enfrentamento quando você sabe que tem algo bom lá na frente.
Se você está enfrentando um leão e você sabe que lá na frente tem 2, irmãos, você fala, eu venço isso aqui, eu tenho 2 lá para vencer, então eu não vou lutar mais. Mas se você sabe que tem uma glória lá na frente, você sabe que Jesus ele está de braços abertos esperando, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 3, ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê, irmãos? Paciência. E a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê, irmãos? Da ira. Irmãos, existe uma ira futura. Existe um dia em que os elementos ardendo se desfarão. Existe um Senhor que ele é irado. Existe uma lei. Então, irmãos, ele nos livra em todo o momento da ira. Tanto da ira futura, como nos livra da lei, do pecado e da morte, da condenação. Ele nos livra do príncipe desse século. Ele nos livra do lago de fogo. Ele nos livra de tantas coisas. Então, versículo 10, ó. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, outrora nós estávamos mortos em ofensas e pecados, estávamos bem distantes de Deus, e Jesus ele veio e nos deu a sua palavra, irmãos. Essa palavra nos reconcilia com o Pai. Nós temos acesso direto ao céu, irmãos. Ele abriu o caminho para nós. As pessoas elas buscam intercessora junto a Deus. Não existe, irmãos. Nós sabemos que não existe intercessor junto a Deus. A palavra fala que só tem um mediador entre Deus e um homem. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem, quando ele veio como homem, ele veio trazendo a palavra do Pai. Ele veio ligando homens a Deus. Hoje ele é Deus. Quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele abriu o caminho para o céu, irmãos. Foi lançado os demônios, tudo para a terra. O céu está limpo, o céu está aberto para nós. Nós temos acesso a Deus. Quando nós nos colocamos em oração, nós oramos diretamente ao único Deus verdadeiro e à vida eterna. Nós oramos diretamente ao Espírito Santo, irmãos. Nós temos esse acesso. E as pessoas querem um monte de santo aí para interceder. As pessoas querem a mãe de Jesus para interceder. Tem até um termo que se usa aí. Maria, a porta do céu. Irmãos, porta da onde, irmãos? Porta da onde? Se tem alguma porta, Jesus já disse, eu sou a porta. Pronto, acabou. Jesus é a porta. Ele fala, eu sou o caminho. Ele fala, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou. E acabou, irmãos. Ele é tudo o que nós precisamos. Mas as pessoas, por falta de entendimento, elas acham muitas coisas aí para seguir. E nós temos a oportunidade, né, irmãos, cada dia, de aprender mais e mais de Jesus. Temos a oportunidade, irmãos, de sofrer o dano que vem contra nós. Temos a oportunidade de vencer as enfermidades. Temos a oportunidade, irmãos, de vencer tudo que vem pela frente, irmãos. Vencer com juízo, com sabedoria, irmãos. Temos que pedir a Deus sabedoria. Irmãos, ficou enfermo. Entenda, o seu corpo, ele está propício a isso. Enfrenta. Primeira coisa, toma líquidos, tem que tomar. Come se tiver que comer. Levanta se tem que levantar. Determina a cura na sua vida. Determina a libertação. Outro dia eu estava aqui, irmãos. Estava aqui conversando com o irmão Jefferson, a irmã Pamela aqui. Eu tinha acabado o culto, estava conversando com os irmãos. Preguei a palavra, estava bem. Estou conversando com os irmãos, daqui a pouco começou a me dar uma tremedeira. Aí eu falei, meu Deus, o irmão vai perceber que eu estou tremendo aqui. Aí fui lá pro banheiro, lavei o rosto lá e tal. E aí a tremedeira aumentou. E aí eu voltei e falei, irmãos, tô me tremendo todo aqui, estou com frio, vou embora. Aí falei, vou na farmácia, vou comprar um coquetel lá, porque é assim, irmão, eu pego isso aí, irmão, já sei. Eu vou comprar uma Coristina, porque eu vou chupar ela, não vou nem tomar com água, eu vou chupar ela e ela vai me revigorar. Eu vou tomar um xarope, se for uma gripe, já acaba ali. Eu vou, irmãos, eu já compro um monte de remédio e já deixo ali, já de pronto já. Aí saí daqui, irmãos, outro dia eu tinha que acordar 4h30 da manhã para trabalhar. Cheguei em casa e determinei. Falei, amanhã eu vou acordar e vou trabalhar. A Viviane falou assim, você não vai aguentar trabalhar amanhã. Eu tava com febre, eu tava ruim demais, irmãos. Eu peguei, fui lá, deitei, botei uma roupa leve, deitei, tomei o remédio, tomei o que ela me deu para tomar. E é assim, viu, irmãos? Tem que ser obediente, viu? As irmãs não são obedientes. As irmãs ficam doentes, elas não são obedientes. Elas são boas para cuidar da gente. Mas quando você quer cuidar dela, não aceita.
As irmãs não querem ir no médico, as irmãs não querem tomar remédio, as irmãs fazem um xarope lá, fazem um chá lá de cebola com alho e um monte de tranqueira e faz você tomar e não toma não para ver. Aí você toma, mas ela quando tem que tomar, não toma. E aí, irmãos, peguei, deitei e falei, Senhor Jesus, cuida de mim, eu tenho que acordar amanhã, tenho que trabalhar e eu vou seguir adiante. Irmãos, no meio da noite ela me acordou, estava todo suado, a roupa tudo molhada, troquei de roupa, deitei lá de novo, dormi de novo, acordei 4h30 da manhã, novo em folha. Fui lá, tomei um banho, me troquei, fui trabalhar e fiquei 24 horas trabalhando sem problema, irmãos. Sem problema nenhum, né? Nenhum. Mas vai você pegar e falar assim, vou ficar aqui deitado, amanhã eu vou no médico, vou pegar um atestado, não vou trabalhar e não vou pro culto e vou... Irmãos, aquilo lá vai tomar conta de você. Vai tomar conta. Se você determinar a cura na sua vida, se você determinar o poder de Deus na sua vida, se você fizer por onde, vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Isso é muito rapidamente, irmãos. É muito rapidamente, mas tem que ter essa disposição. Se não for assim, não adianta. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer Jesus, orar por nossos irmãos, né? Estão passando pelas enfermidades, pelas lutas.